corrupção, coisas erradas. Ainda hoje, lá na escola, quando tem algo errado, eu falo, eu sou a chata. Porque eu pego e falo mesmo, com todas as letras, eu digo, não aceito. Porque não dá para negociar com coisas erradas, amados. No momento que a gente quer algo, precisa de um dinheiro, precisa de alguma coisa, sempre tem alguém para te oferecer uma coisa errada. Uma situação errada, um dinheiro ilícito, não aceita, sabe? Não busca no erro uma solução para o seu problema, busca em Deus. Eu falei, se esse emprego tiver que ser meu, se a direção da escola tiver que ser minha, vai ser com honestidade e caráter cristão, porque quando eu estiver na direção vai continuar sendo assim, e a pessoa que me quiser lá vai ser assim. O grupo falou, ai, vai mudar tanto, né? O jeito que tá tão bom para eles, né? Tá errado, mas aí a gente quer a coisa certa, nós somos de Cristo. É isso que Deus quer de nós, que não sejamos flexíveis como o mundo, né? Deus busca na igreja caráter cristão, fidelidade, perseverança e fé na adversidade e boas obras. Que eu e você sejamos como a igreja de Esmirna, pobre aos olhos do mundo, economicamente falando, sem nada, mas rica aos olhos de Deus. Amém, igreja? Uma terceira coisa que foi falada foi a questão dos judeus. Abre lá de novo para você lembrar. Apocalipse 2:8, 2:9. Como conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a terceira? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Eu quero lembrar você que na época da igreja de Esmirna, lá no começo da igreja de Cristo, os judeus perseguiram demais os cristãos. Eles se achavam os verdadeiros cristãos. Eles se achavam melhores que muitas outras pessoas. Mas eles perseguiam demais. Ao invés de se unir, porque o Cristo é o mesmo, eles perseguiam e queriam destruir os cristãos a todo custo. Deus não se agradou disso e chamou-os de sinagoga de Satanás. Ou nós somos templo do Espírito Santo, ou somos sinagoga de Satanás. Depende das nossas ações e depende daquilo que a gente busca para nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina todas as coisas. Ela é um manual de vida, ela nos ensina como viver. E os judeus não queriam saber. Eles preferiam se aliar a Roma, a politicagem. Eles preferiam ser flexíveis e aceitar as coisas erradas do mundo. E eles prejudicaram demais os cristãos, a ponto de caluniarem de diversas formas. Você sabia que o cristão era chamado de canibal? Era uma das coisas que ele era chamado, sabe por quê? Porque eles celebravam naquela época o que nós celebramos até hoje, a ceia do Senhor. Beber o sangue, né? Beber o vinho representando o sangue e comer o pão representando o corpo de Cristo. Então eles diziam, são canibais, bebem sangue e comem carne humana, ainda por cima. E aí eles eram chamados de revolucionários e desleais, porque eles tinham que se dobrar. Eles tinham que dizer que César era Deus e Senhor. E não tem negócio com isso de Deus e Senhor, nós só temos um Deus e Senhor. E eles eram fiéis até a morte. Eles eram fiéis até o fim. A fidelidade da igreja, quando ela diz não, é tudo para Deus. E o pessoal que era judeu, eles faziam assim, eles se aliavam, e uma das coisas que eles fizeram foi contra o bispo de Esmirna, Policarpo. Quem estuda a palavra conhece sobre esse bispo. Ele era um homem de Deus, ele servia ao Senhor, e ele foi obrigado a negar a sua fé. E diante deles ele disse, eu servi ao Senhor, eu tenho servido por 86 anos. Ele já era idoso, 86 anos na presença do Senhor. E Jesus nunca me fez nada de mal, ele disse. Como poderia negar o rei que me salvou? Como? Foi suficiente, amados. Foi queimado na fogueira. Imediatamente foi levado e queimado na fogueira. Conta a história da pesquisa que eu fiz, que ele não conseguiu ser queimado. O fogo não queimava ele, milagrosamente, diante de todos, não queimava. Então ele foi apunhalado até a morte e depois o seu corpo foi lançado na fogueira. Amém? Foi suficiente para poder acabar com a vida dele, mas foi fiel até a morte. Amém, igreja? A igreja de Esmirna, ela sofria. Então
Então ela sofreu perseguição, calúnia, e quando ela pensava que não tinha mais nada, assim como nós pensamos, meu Deus, não tem mais nada vai acontecer comigo, não fala isso, porque sempre tem alguma prova para passar. Não fala, experiência própria. Não fala, porque a gente sempre tem alguma coisa que precisa ainda ser aprovada por Deus. E ali, com a igreja de Esmirna, ainda faltava ser lançada a prisão. A prisão para eles não é igual a prisão nossa. Não sei se você assiste filme antigo, mas sabe aquela coisa de calabouço? De ser jogado lá e ficar passando fome, morrer pendurado lá nos grilhões, de ser açoitado, de estar numa ilha deserta e ficar preso lá para sempre. Isso era real. E as pessoas eram lançadas lá. Então, quando elas eram lançadas na prisão, elas já sabiam, é a nossa morte, é o nosso fim. E eles tinham que tomar uma decisão, ou ser fiéis a Cristo, ou ser presos e morrer. João ele foi preso, ele ficou exilado numa ilha. Mas lá no exílio ele não descansou não. Ele continuou com o Senhor. E às vezes a gente no nosso exílio, na nossa prisão, quando a gente é lançado num lugar que a gente não quer estar, a gente deixa de orar a Deus e de buscar o Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, dessa manhã, que você não deve desistir. Não desista. Foi porque João não desistiu, perseverou na fé, que hoje nós conhecemos o livro de Apocalipse e outros livros também. Ele perseverou, ele ficou lado a lado com o Senhor, ele não desistiu. Não desista. Leva a sua prova até o fim. Leva a sua prova até o fim. De repente você não vai morrer por Cristo. Você vai morrer exatamente normalmente, de velhice. Mas que você possa caminhar com Cristo e estar com Ele. Porque a palavra de Deus diz, quando nós lemos, que tem uma aprovação de 10 dias. Quando Deus diz 10 dias, Ele diz 3 coisas. Primeiro, o sofrimento é certo. Segundo, ele será limitado e breve. Terceiro, Deus está no controle da situação. Ele determina o nosso tempo de provação. Ele sabe quanto você pode suportar. Por isso, suporta. Seja forte, seja corajoso. Se levanta, tem bom ânimo, fica de pé. Porque Deus é contigo. Amém, igreja? Não desista, Deus é fiel. Aquele que for fiel até o fim vai receber a coroa da vida. Você está preparado para isso? Você está preparado para a vida eterna? Você está preparado para receber a coroa da vida? Você está preparado para receber vitórias? Isso é muito bom para a nossa vida cristã, mas tem um caminhar. E nesse caminhar nós somos provados. Nesse caminhar as coisas acontecem nas nossas vidas e de repente não é do jeito que a gente quer. Eu já passei algumas provações e aí a gente se derrama, a gente fala, Deus, já chega, já basta. Isso, toma isso nas tuas mãos, não sei o que. Eu falei, e no final Deus me respondeu. Não é bom quando Deus nos responde? Aí Deus respondeu para mim, a minha graça te basta. Era isso que eu queria ouvir? Não era isso que eu queria ouvir naquele momento. Depois eu entendo, depois você entende. O que é mais importante na vida do cristão que a graça do Senhor. Amém? O que é mais importante para a gente do que a presença de Deus nas nossas vidas? Essa é a maior riqueza que nós temos. E nada, nem tribulação, nem angústia, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Hoje você veio aqui de manhã para você saber que nada, nem ninguém, nem nenhuma situação pode te separar do amor do Senhor. Abre a sua Bíblia em Romanos 8:31 para que fique bem claro na sua mente essa palavra. Romanos 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, igreja? Quem pode dar glória a Deus? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei o que você pretendia vir aqui para estudar, para saber, para conhecer, mas nessa manhã Deus quer falar contigo que nada pode te separar do seu amor. Nada, ninguém, tenha certeza disso. Nada, Deus te ama tanto, Ele cuida tão bem de você, Ele tem coisas tão boas para você, Ele tem a vida eterna, Ele tem a vitória dos céus, Ele tem tudo de bom para você. Fica firme, ser fiel até o fim. Ele tem promessas para nós, amém, igreja? No versículo 11 de Apocalipse fala assim, vamos lá no Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. E Deus explica qual é essa segunda morte. A primeira morte é a nossa morte física. Amém? Nós vamos dormir, vamos ressuscitar com o Senhor. E tem a segunda morte. Se você olhar em Apocalipse 20:14, Deus fala com a gente. O que é a segunda morte? Vamos lá. Apocalipse 20, versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Ele não foi destinado para mim e para você. Ele não é para nós. Nós temos a vitória e a vida eterna com Deus. O lago de fogo não. O lago de fogo é para Satanás, o mal, para a morte, para tudo que não é bom. E aqui no capítulo 21, versículo 8 diz: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então a gente já sabe aqueles que vão. Não somos nós. Amém, igreja? Amém. A Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Seus ouvidos espirituais estão abertos? Você tem ouvido o que o Senhor tem dito à igreja? Você ouviu direitinho o que Deus falou com você nessa manhã? Então você tem muito o que pensar essa semana. Eu te aconselho a ler a palavra de Deus novamente durante a semana. Escolhe um dia e lê. Que essa palavra possa estar dentro do seu coração, falando contigo. Porque dias maus sempre vêm. Dias maus acontecem, o sofrimento não é apartado da igreja, mas que você tenha a palavra de vitória na sua mente e no seu coração, que você tenha uma palavra de vida e saiba que o Espírito de Deus não te deixa só, Ele está sempre contigo, te guardando e te livrando, e que o testemunho do pastor Rick possa ser lembrado por você. Se você tem curiosidade, vai na internet e procura Igreja Perseguida. E você vai ver testemunhos reais de pessoas que vivem, que sofrem perseguições e que vivem e que morrem por Cristo. Às vezes é muito bonito a gente dizer, né, que o viver é Cristo e morrer é lucro. É até romântico, que lindo dizer isso. Mas na prática não é bonito não, amados. O sofrimento é grande. Muitas pessoas têm sofrido. Muitos países, vocês sabem que tem a pena de morte. Muitos países, vocês sabem que as pessoas são degoladas. Muitos lugares as pessoas são crucificadas ainda hoje. Ainda é real o sofrimento da igreja. E transgredir a lei num país desse é morte na certa. E essas pessoas sofrem. Que eu e você possamos estar orando pela igreja perseguida. Que eu e você possamos estar orando por esse irmão ao seu lado. Que nós possamos ser igreja de Cristo, fiéis até a morte. Que nós possamos nos ajudar, que é para isso que nós nos ajuntamos. Não é para reparar no irmão, não é para dizer o que é melhor, o que é pior na igreja. É para a gente ter um propósito junto ao Senhor. Que nós, igreja, possamos saber que igreja queremos ser. Amém? Essa palavra fica guardada no seu coração. Eu agradeço a oportunidade de Jesus.